Você está construindo ou reformando e pensou em contratar alguns microempreendedores para te ajudar aí na sua obra, para trabalhar na sua obra? E está em dúvida se pode fazer isso, como é que é a forma de fazer? Por exemplo, se você pode, dentre todos esses microempreendedores, repassar o dinheiro todo para um só e ele distribui esse pagamento para os demais? Se você é pessoa física, está fazendo uma obra, tem essas dúvidas, acompanhe esse vídeo aqui até o final. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade, e o nosso objetivo é ajudar os empresários, os empreendedores, as pessoas físicas a correrem o mínimo de risco necessário ou não correr risco. A gente dá orientação para que não haja riscos em nenhuma relação que envolva tributos e você pague o menor imposto possível dentro da lei. Já aproveita, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação relevante. A primeira dúvida, então, vamos responder. A resposta é sim, você pode contratar microempreendedores individuais para trabalhar na sua obra, você como pessoa física, mas precisa tomar alguns cuidados, ter alguns pontos de atenção, e eu vou mencionar aqui dois principais. O MEI, ele precisa estar regularizado, então se você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua obra, ele precisa estar com o MEI ativo, com as contribuições em dia, porque se ele sofrer algum acidente, se acontecer qualquer coisa, ele tem a cobertura da Previdência e você não vai aí correr um risco trabalhista desnecessário, né? Então, bem importante todo mês você verificar se esse MEI está com a guia em paga em dia, ter um contrato de prestação de serviço, no seu caso, entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que o microempreendedor individual é uma pessoa jurídica, então é bom vocês terem esse contrato, estabelecendo ali todos os limites, as entregas, até para que, caso em algum momento alguma regra seja descumprida, vocês tenham um instrumento ali para poder executar, para ter a comprovação, né, da relação entre essas duas partes. E outra questão bem importante, não pode ter caracterização, haver vínculo empregatício. Nada de horário fixo, por exemplo, você não vai poder exigir subordinação, ordens diretas, como se ele fosse um funcionário seu trabalhando na sua obra. Ele não é, ele é uma empresa que você contratou para prestar serviço, então isso é bem importante. E a outra dúvida muito comum que a gente recebe, posso pagar um só e ele repassar o dinheiro para os outros? Nesse caso aqui a resposta é não, você não pode fazer dessa forma. Você precisa repassar o valor do serviço a cada um. Se você contratar mais de um microempreendedor para trabalhar na sua obra, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa para erguer parede, a outra para fazer o reboco, a outra para instalar a janela, enfim, cada prestador de serviço que entrar dentro da sua obra como microempreendedor individual vai ter que ter o seu vínculo ali como pessoa jurídica, o contrato de prestação de serviço, a forma de pagamento, e você vai fazer o pagamento para esses profissionais, eles vão emitir nota fiscal para você, você vai receber a nota fiscal de prestação de serviço do microempreendedor individual para ter a comprovação ali de que ele efetivamente prestou esse serviço e você fez o pagamento para cada um. Você não pode, eu tenho que pagar aqui 10 mil reais no total no mês, vou repassar pro Joãozinho e o Joãozinho vai passar lá pro Carlos, pro Felipe, pro outro João, enfim, não pode fazer dessa forma. Você é que tem que pagar para cada um dos prestadores. Se você fizer dessa forma, pagar para um só e ele repassar para os outros, isso pode ser considerado uma intermediação ilegal de mão de obra. E aí você pode ter problemas e acaba assumindo o risco trabalhista e tributário sobre todo esse grupo de pessoas, uma coisa que você não deseja, né? Então fica bem atento. E a gente sabe que pode contratar mais de um prestador de serviço para obra, mas tem um limite? Legalmente, um número fechado não existe. Não tem um número, você pode contratar no máximo 5 meses, 10 meses para trabalhar com você. Não há esse número fechado, mas o que é importante para contratar mais de um MEI? Todos devem emitir nota fiscal individual, cada um relativo ao seu serviço prestado. Cada serviço tem que estar bem descrito ali na nota, né? E no contrato, o que cada profissional vai fazer ali. E o mais importante, sem nenhum traço de subordinação para não gerar vínculo empregatício. Isso é muito importante.
O que pode acontecer? Se você contratar muitos microempreendedores de uma vez só, isso pode chamar a atenção da Receita Federal ou da Justiça do Trabalho e você sofrer alguma fiscalização. Pode acontecer, então é um risco que a gente precisa alertar aqui. Então, verifique a necessidade e, caso você precise contratar muitos prestadores de serviço, se contratar como mês, porque quando acontece essa contratação de muitos microempreendedores de uma vez só, a Justiça do Trabalho pode entender isso como uma pejotização e fazer uma fiscalização. Então, se você tem essa necessidade, é importante conversar com um profissional, no caso aqui com um contador, para verificar se essa é a melhor forma de estruturar o seu serviço, o seu negócio, se for um negócio, né, ou a sua obra pessoa física. Então, fica atento. Não existe um número limite, mas se tiver muitos profissionais contratados de uma vez só, isso pode chamar a atenção, tanto da Receita Federal quanto da Justiça do Trabalho. Então, resumindo aqui a informação, né? Pessoa física pode contratar MEI? Sim, pode, desde que haja emissão de nota fiscal, um contrato de prestação de serviço e sem vínculo empregatício. Pode pagar só um e ele repassar aos outros? Não, isso não pode. Cada um deve ser contratado e pago separadamente. Quantos você pode contratar? Depende, não tem um limite, não tem um número exato, mas evite exageros para evitar problemas, certo? Esses eram os conselhos finais aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem mais alguma dúvida nesse sentido, pode deixar comentário aqui no vídeo. E se precisar de uma ajuda especializada para organizar tributariamente ou do ponto de vista trabalhista a sua obra, pode entrar em contato com a Santa Contabilidade, que nós somos especialistas nesse assunto, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos, um abraço e até o próximo vídeo.